Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre modelagens com fator integrante. Então vamos lá. Aqui a gente vai estar falando de problemas de modelagem onde a gente chega em EDOs que a gente resolve com um fator integrante. Então um exemplo disso é a modelagem de tanques. Então a gente vai estar falando dos casos mais comuns assim, de cair e de como a gente chega nessa EDO. Nosso foco aqui não vai ser tanto resolver a EDO, mas vai entender como que a gente chega nela. Então, por exemplo, o problema dos tanques, um exemplo é assim. Imagina que a gente tem um tanque qualquer, inicialmente ele tem 10 litros de água pura, então está aqui dentro do tanque. A partir de um determinado tempo, a gente vai ter uma entrada de 5 litros por minuto de um líquido com 0,4 kg por litro de uma substância qualquer. Então aqui a gente tem a quantidade de entrada, que a gente chama de fluxo, e a taxa dessa substância que está entrando, beleza? Aqui a gente também vai ter uma saída, e esse aqui é o nosso fluxo de saída de 3 litros por minuto. O que a gente quer nesse tipo de problema é determinar a quantidade de substância dentro do tanque. A gente vai chamar essa quantidade de Q, e a gente quer então determinar o Q em função de T. Beleza? Para começar, é legal a gente entender o que está acontecendo com o volume de líquido dentro do tanque. Por quê? Tem dois casos, mas a ideia é que a taxa, então a variação, a derivada desse V aí, que é o nosso volume, ela vai depender da entrada menos a saída. Quando esses dois forem iguais, a taxa vai ser igual a zero e o nosso volume vai ser constante e igual ao volume inicial, que no caso aí seria o 10 litros. Mas não é o que está acontecendo aqui. Nesse nosso caso, a nossa entrada é de 5 e a nossa saída é de 3. Então a gente tem uma taxa aí crescente, então ele vai estar aumentando. A gente precisa então fazer uma pequena modelagem de qual é o volume desse tanque, beleza? Então a gente consegue, abre isso aqui, o dVdt, e a gente vai chegar numa expressãozinha que expressa o volume em função do tempo, que nesse caso aí vai ser 10, que é o nosso volume inicial, mais 2 vezes o tempo. Então com isso a gente chega numa expressãozinha do volume em função do tempo, que vai ser útil para a gente calcular a expressão da taxa da quantidade ali dentro, beleza? Como que a gente faz isso? Para a quantidade de material vai funcionar do mesmo jeito. A variação do Q, do nosso Q em função do tempo, então a derivada dele, vai ser igual a taxa que está entrando menos a taxa que está saindo. Só que o que são essas taxas? Essas taxas vão ser a quantidade, então a concentração dele, vezes o fluxo. Então no caso da entrada, o que a gente vai ter? A gente tem 5 litros por minuto e cada litro tem 0,4 kg, que são quilos por litro, beleza? Então essa é a nossa taxa de entrada, o fluxo vezes a concentração. Na saída vai acontecer a mesma coisa, só que aqui a gente não tem uma concentração da quantidade que está ali dentro. A gente depende da quantidade, que é justamente o que a gente quer calcular. E é assim que ela vai surgir, e é assim que a gente chega na nossa EDO. Por quê? Essa taxa de saída vai ser 3, que é justamente o fluxo de líquido que está saindo, vezes o nosso Q de T, que é a expressão da quantidade que está lá dentro, dividido pelo volume. Que é isso aí que vai ser a nossa concentração, quantidade por volume. Essa expressãozinha do volume a gente já calculou lá atrás, e até por isso que a gente calculou ela, eu já sabia que a gente ia usar aqui na frente, e esse quezinho que a gente quer descobrir. Então você vê que a gente tem o Q de T e a derivada de Q em função do tempo. Então só o que a gente precisa fazer agora é organizar isso aqui para chegar na nossa EDO. Então eu vou multiplicar esses termos, substituir o V, e a gente vai chegar nisso aqui. Então, ela já está agora com essa carinha. Então, você vê que aqui eu multipliquei, aqui eu abri o volume, e eu juntei todo mundo ali, e é isso que a gente tem. Só o que a gente precisa fazer agora é dar uma reorganizada. Então, você vê que eu joguei esse termo para cá, só para a gente ter aquela nossa carinha, nossa EDO escrita do jeito pronto aí, para a gente resolver pelo fator integrante. Então, aqui a gente vai ter o nosso termo A, aqui vai ter o B, com isso a gente resolve, mas como eu falei, esse não é o foco desse vídeo, e com isso eu vou só pular para essa resposta pronta aí, só para a gente ver que a gente consegue resolver e consegue no final chegar na nossa expressão de Q em função do tempo, que é justamente o que a gente quer, beleza? Esses problemas de tanque, então, eu vou resumir para você num passo a passo, para a gente poder esquecer, um passo a passo maroto aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está acontecendo. Então a gente vai definir o Q, o V e os fluxos de entrada, saída, concentração de entrada ou saída, tudo que a gente tem, beleza? A gente vai ver quais são as condições iniciais, então nesse caso, a água era pura, então o Q0 era 0 e o V0 era 10. A gente vai ver também o que esse problema está dando, porque eles vão ser necessários aí para resolver os problemas de valor inicial. Beleza?
Nosso terceiro passo, então, vai ser determinar o volume em função do tempo. E é aquilo que eu falei, vai depender da taxa, se a entrada e a saída são iguais ou não, para ver se isso vai ser constante ou se vai ser uma equaçãozinha. Então, a gente vai fazer a modelagem da taxa da quantidade lá dentro, em função da entrada e saída. E aí, nessa saída, vai surgir o nosso Q de T, que é o que a gente quer. Com isso, a gente chega no EDO, e aí é só resolver o problema do valor inicial e encontrar a nossa resposta final de Q em função de T. Beleza? Vamos ver agora um outro problema clássico de modelagem que a gente resolve com o fator integrante, que são os circuitos. O primeiro dele vai ser o circuito em série LR. Então, o circuito LR ele tem essa carinha. O L ele representa a indutância, um indutor aqui, e o R é uma resistência. Então, eles estão em série, um depois do outro. O Ezinho representa a tensão. E aí, nisso aqui, a gente entrando lá na física, nos detalhes, eu não vou falar aqui agora, porque, como eu falei, não é o objetivo desse vídeo, mas a gente vai chegar nessa ideiazinha aí. Então, a gente tem aqui a indutância. E nesse caso aqui, o nosso objetivo é calcular a corrente. Então, você vai ver que a gente vai ter uma EDO, onde a gente quer descobrir uma expressão da corrente I em função de T. Você vê que ela aparece aqui a derivada, aqui vai aparecer a função, por isso a gente tem uma EDO que a gente vai resolver lá com um fator integrante. Beleza? Um outro exemplo de circuito, que também a gente resolve chegando numa EDO desse tipo, é o circuito RC. O circuito RC ele vai ter essa carinha, então ele é desse jeito. A gente aqui vai ter uma resistência, o C é um capacitor, a gente vai ter uma capacitância, o Ezinho também é tensão, você vê que ele está em série, então é um circuito um pouco parecido, muda que a gente, em vez do L, a gente vai ter o C, né? Em vez do indutor, a gente tem o capacitor, e aí com isso a gente segue. Mesmo esquema, entrando na física, a gente chega nessa equação, não é objetivo, mas você só precisa saber que vai chegar aqui, você pode guardar isso aqui e já levar pronto para a sua prova, para você não perder tempo lá com lei de Kirchhoff, essas coisas. E isso aqui a gente vai resolver porque a gente já tem a nossa DO. E aí, nesse caso aqui, o objetivo não é mais a corrente. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma DO em função da carga aí, que é o nosso Qzinho. Então, você vê que a gente tem a derivada da carga aqui. Aqui a gente vai ter a carga em função de T. A EDO está montada, é só resolver com o nosso fator integrante. Beleza? E aí, para fechar, a gente vai ver o nosso último exemplo aí dos mais clássicos de modelagem, que é o de modelagem de forças resistivas. Como que vai ser isso? São problemas desse tipo. Imagina que você tem aí um barquinho no mar, ele está sendo empurrado pelo vento, então tem uma força que está empurrando ele aí no sentido que ele está indo, mas também tem uma força de resistência da água aqui embaixo que vai estar empurrando ele no sentido contrário, que é justamente a nossa força resistiva. Como que a gente modela um problema desse tipo? Então, a primeira coisa, a gente vai pensar lá na primeira lei de Newton, que diz que a resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, é isso que eu vou escrever. Massa vezes aceleração vai ser igual a força do vento mais a força resistiva. Sendo que assim, essa força resistiva está no sentido contrário. Então ela vai ter um sinal negativo. Então a nossa força resistiva vai ser igual a menos K, porque vai surgir uma constante aí, vezes a velocidade do corpo que está em movimento. Então nesse caso aí vai ser a velocidade do barco. Então é assim que a gente escreve a nossa força resistiva. Beleza? O que a gente faz agora? Eu vou substituir ali, eu vou abrir a aceleração. Então, a gente tem que lembrar aí que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, vai ser igual a força do vento menos kV. Beleza? O que eu faço agora? Eu jogo esse termo para cá, divido todo mundo por m, que aí eu vou chegar nessa equaçãozinha, que é o nosso jeito aí de EDO escrito mais tradicionalmente. Que vai ficar dv dt, k sobre m vezes v, igual a força do vento sobre m. Então, você vê que a gente tem a nossa DO em função da velocidade agora, que vai ser o que a gente vai estar querendo descobrir. Uma função da velocidade pelo tempo. Beleza? Então, como eu falei, esses aí são os casos mais clássicos. Não necessariamente vão ser iguais, mas eu acho que dá uma noção aí para você poder ler um probleminha e chegar na EDO e depois resolver arrasando com um fator integrante aí. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.